O que você faria se soubesse que você morreria? E se você morresse? E se nós morrêssemos? Se você morresse em 10, 15, 30 dias, se você soubesse que morreria, quais seriam os teus atos, quais seriam as tuas atitudes? Eu quero com essa palavra não assustar ninguém, mas eu queria um breve comentário sobre esse sentimento que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Eu sou o pastor Márcio Santos, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e essa é uma palavra de Deus ao nosso coração. Bom, eu queria ler um texto da palavra de Deus que diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Minha pergunta, meus queridos: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Quem está em paz aí? Quem está em paz com seu irmão, quem está em paz com seu vizinho, quem está em paz com os familiares, quem está em paz nas redes sociais, quem está vivendo a paz do Senhor aí. Bom, queridos, essa talvez uma palavra essencial para nós entendermos qual é o projeto e o propósito de Deus. Porque Deus estabeleceu que nós venhamos viver em unidade, a Bíblia diz, Ele ordena a bênção onde há unidade. Porque o foco de Deus sempre foi a igreja, sempre foi o corpo. E não tem como Deus fazer exceção e Deus abençoar alguém fora do corpo, fora do contexto da unidade. Por isso que Deus estabelece na sua palavra, desde o princípio em que nós sejamos um em Cristo. E que a ceia represente exatamente isso, né? Nós, na condição de uma natureza pecaminosa, que usufrui da graça oferecida por Deus através de Cristo Jesus, né? A ceia não é Deus escolhendo pessoas puras ou melhores para participar da ceia. Não tem a ver com valores e com méritos, né? A ceia tem a ver com entendimento. Por isso Paulo diz, erreis não discernindo, com entendimento de que a graça é uma condição de Deus oferecida ao homem pecador. E que o homem, quando participa da ceia, ele não participa numa condição de apologia ao pecado, mas ele entende que ele tem uma natureza pecaminosa e que precisa da graça de Deus, que só Cristo pode justificá-lo, e por isso ele participa da ceia. Mas, pois bem, queridos, isso não basta, né? Porque o participar da ceia tem uma representatividade, né? O próprio Cristo exemplificou tudo isso no Evangelho, quando falou: o novo mandamento eu vos dou, que ameis a Deus sobre todas as coisas. Mas ele nivelou o amor, ele disse: mas ameis ao vosso próximo, né? Então ele estabelece um paralelo, onde se nós amamos o nosso Deus, né, na vertical, nós precisamos amar também na horizontal. Quer dizer, nós precisamos viver em comunhão, porque somos um corpo e Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu uma denominação, a Igreja Quadrangular. Deus não escolheu alguém que entende mais, alguém que tem mais sabedoria. Deus não escolheu alguém pela sua cultura, pela sua formação cultural, pela sua raça, pela sua crença. Deus se revelou ao mundo para aquele que crê. E quando nós cremos, nós vamos partir de uma ideia de que vamos viver os princípios fundamentais do seu reino. Ele estabeleceu o reino na terra e ele espera que nós venhamos viver os seus princípios fundamentais. Ora, se na palavra que eu creio que o escritor da carta aos Hebreus, né, que alguns estudiosos acreditam ser o apóstolo Paulo, ele está sendo emblemático, vamos dizer assim, nessa situação. Ele está sendo muito, eu diria melhor, muito claro, muito enfático, muito objetivo nesse texto, dizendo assim, para nós viver em paz com todas as pessoas e em santificação, porque a santificação, queridos, ela é nada mais do que o processo, né? A santificação é o processo de que Deus está implementando a cultura do reino dele em nós, para que o reino deste mundo, né, para que a nossa natureza pecaminosa, nem mesmo a nossa alma,
domine e governe, ainda que a tenhamos, né? Porque somos trinos, corpo, alma e espírito, mas nós vivemos no domínio e no governo do Espírito. E se nós vivemos no governo do Espírito, você e eu somos espirituais, não é porque temos um dom do Espírito Santo. Minha igreja, meu ministério, eu falo línguas, nós temos tantos dons. Não, você é espiritual à medida que há um governo, um domínio do Espírito sobre a tua alma, né? Sobre o teu coração. Por isso que aqueles que são espirituais é dentro de um contexto, que nesse contexto envolve os dons espirituais, mas muito mais. A aplicação da palavra e os frutos espirituais. Uma coisa é os dons espirituais, outra coisa são os frutos do Espírito. E nos frutos do Espírito é muito importante entender que se aplica a santidade e a santificação. Por quê? Porque o método, a forma de santidade é aplicando a palavra. O método, a eficácia do reino é a aplicação da palavra. E a aplicação da palavra, para nós entender a nossa espiritualidade, o termômetro da nossa espiritualidade, é o quanto nós entendemos a respeito da graça, né, a condição de Deus ao homem pecador, é o quanto nós entendemos o quanto Deus nos amou com a nossa imperfeição e o quanto isso é aplicável. Porque não existe nós não podemos adorar a Deus sem aplicar o que Deus quer. Nós não conseguimos nos tornar uma classe, uma elite religiosa de cristãos ou de crentes que tem um hábito de cada um da sua forma cultuar a Deus. Não, a cultuação a Deus, ela precisa ser de uma forma aplicável, porque essa é a revelação do reino. E o reino, o reino precisa se estabelecer em nós e se estabelecer na terra. Quando o reino de Deus é chegado a vós, nós precisamos ser, a palavra de Deus precisa ser aplicada. Então nós somos espirituais à medida que nós não só participamos da ceia, nós não só oramos, nós não só recebemos dons espirituais, mas nós somos espirituais quando há um conjunto de coisas, um conjunto de fatores. E um dos principais desses fatores tem a ver com a unidade. Deus ordena a bênção onde há unidade. Tem a ver com o amor, e tem a ver com os frutos daquilo que realmente cremos por amor. Porque o amor precisa gerar paz, o amor precisa gerar perdão, o amor precisa gerar entrega, o amor precisa gerar renúncia. O amor, ele estabelece os valores do amor. E um desses valores tem a ver com aquilo que nós vivemos com as pessoas. Daquilo que aplicamos no meio em que vivemos sendo a igreja. E se nós somos a igreja regenerada, que tem uma revelação, que tem o governo do Espírito, a primeira coisa que nós vamos fazer quando temos esse entendimento é viver na dependência de Deus, no processo do arrependimento, e aí participamos da ceia, entendendo que a condição é de Deus e a nossa é a natureza. Quando nós entendemos que nós precisamos, que nós temos um Pai, e que nós somos todos filhos, e que o Pai não prioriza um filho, ele prioriza os filhos, ele não faz acepção de pessoas. Logo, Deus amou o mundo, quer dizer, Deus amou todos. Deus amou a igreja, e a igreja é representada pelo corpo, que estão entrelaçados, estão ligados uns aos outros. Então, quando a Bíblia ela é muito clara, e diz que nós precisamos viver a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus, é muito importante que nós venhamos a meditar. Eu estou em paz? Nós estamos em paz? Nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro depois de uma oração e quando a gente começa a fazer uma pequena lembrança de pessoas, de famílias, de amigos, de pessoas que passaram pela nossa vida, nós conseguimos continuar com o nosso coração em paz. Nós conseguimos ainda assim ter o governo do Espírito na nossa vida, porque se o governo é do Espírito de Deus, o que nós vamos gerar são frutos de paz. Se Deus está em nós, o amor de Deus está muito claro, muito
muito intenso dentro de nós. Nós passamos a uma revelação desse princípio do amor. E quando nós observamos pessoas falhas, pessoas que talvez tenham falhas diferentes ou pecados diferentes dos nossos, nós entendemos que é só a diferença, que nós devemos amar como Cristo nos amou, nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou, nós devemos retratar o próprio amor que Cristo tem por nós, nós ainda com a nossa natureza que ainda está em nós, nós olharmos para quem tem a mesma natureza, falha, e nós temos a mesma condição de Cristo que nos amou, se Ele está em nós e governa nós também, amar o nosso próximo. E minha preocupação hoje é que, queridos, nós estamos num período muito difícil. Deus está cumprindo a sua palavra de uma forma muito clara. E o que está acontecendo no mundo é para a igreja voltar às raízes do Evangelho, é para haver arrependimento na igreja, é para haver conversão, transformação. Nós não somos uma elite que Deus escolheu, Deus não nos chamou porque somos evangélicos, Deus escolheu o seu povo para se tornar igreja, e a igreja se revelar ao mundo. A igreja precisa ser uma espécie de espelho ao mundo do que é as coisas eternas. Assim como o tabernáculo construído por Moisés representava o que estava no céu. Por favor, queridos, a igreja, ela é o tabernáculo na terra. E se nós entendemos isso, como nós não vamos amar? Como nós não vamos perdoar? Como nós não vamos nos relacionar? Eu não entendo como ainda há raízes de amargura. Se a Bíblia diz que nós somos como ramos frutíferos, né? Como diz lá João 15. Querido, nenhum ramo se torna frutífero se há raízes de amarguras. Porque uma raiz danificada gera frutos danificados. E nós vivemos hoje uma igreja que ela está no auge da sua expansão, mas também do seu inchaço. Sabe, a igreja soberba, a igreja que discute todo tipo de ideologia, as pessoas discutem quem faz melhor, quem tem mais dons, quem canta mais, quem faz mais isso, As pessoas, elas brigam até pela própria santidade, elas têm uma visão de si equivocadas, então elas, quando têm essa visão, elas discutem os merecimentos, elas menosprezam quem talvez elas acham que estão numa condição abaixo, e as pessoas estão vivendo um relacionamento conturbado na igreja. Nós ainda vemos ódio, ainda vemos amargura, ainda vemos na igreja títulos, disputa por títulos, por cargo, né? Quem cantou por último no evento não gostou, quem foi esquecido de citar o seu nome no altar não gostou. As pessoas ainda estão nessa fase de brigar por melhores, buscando melhor acolhimento e atendimento numa denominação. Elas não estão indo para servir, elas não estão indo para pagar um preço para que o evangelho seja alcançado ao mundo, porque Cristo já pagou o preço da nossa salvação, mas para que o evangelho, para que a igreja ela reflita o amor, nós precisamos nos entregar. Alguém vai ter que sentir dores de parto para que seja gerado, para que a igreja gere. Nós precisamos sentir as dores para gerar os frutos. Mas como nós vamos curar se nós não somos curados? Como nós vamos falar de amor para nossa família se nós temos problemas de relacionamento familiar? Como nós vamos refletir o amor de Deus para a sociedade se nós temos raízes de amargura com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda? Se os nossos familiares não veem em nós o reflexo do amor de Cristo, como que nós vamos pregar para eles? Se nós, quando vamos para redes sociais, nós temos todo tipo de briga por ideologia, não é o amor que nós estamos refletindo. Não é amor. Quando eu vejo algumas publicações e algumas discussões teológicas, todo tipo de discussão acirrada, com palavras truculentas, ríspidas, a respeito do que pode, do que não pode, do que um crê, do que o outro crê, do que o que pode, no sentido mais amplo,
daquilo que a pessoa acredita dentro da sua doutrina, daquilo que foi ensinada. Um discute pela sua cultura de igreja, de denominação. E nós vivemos todo tipo de briga, se pode, se deveria abrir igreja, fechar igreja. Se o outro tem fé, o outro não tem fé. Se o outro tem mais fé, a igreja tem mais fé. A igreja é mais santa, a outra é menos santa. Se a outra tem mais dons, o outro não tem dons. Discutimos e levamos para um patamar de merecimento, e aí todo tipo de valores são expressos buscando o reconhecimento da sua sabedoria, o reconhecimento da sua identificação, talvez com a sua denominação, com a sua ideologia, ou seja ela religiosa ou política, mas em tudo há uma briga, há um clima terrível de briga política, ideológica e religiosa. E o mais triste de tudo isso é saber que no mundo é normal, no mundo é natural, mas na igreja, ainda que a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriaria, meu querido, você acha que Cristo gostaria que o amor se esfriasse? Não, ele na sua presciência, ele previu que exatamente isso. As pessoas iriam brigar por ideologias, iam irmão contra irmão, pessoas iam brigar por cargos, por títulos, as pessoas pela sua vaidade. Hoje as pessoas brigam pela sua vaidade. Sabe, a pessoa, ela se sente ferida dentro do seu orgulho, dentro da sua vaidade. Eu te pergunto, querido, quando você diz assim, mas me ofenderam. Por que você se ofendeu? Por quê? Porque se alguém disse algo para você, ofendeu você, aquilo que alguém disse para você é verdade? Não, não é verdade. Mas se você se ofendeu com aquilo, não há alguma coisa ainda, alguma aresta da tua vida, talvez nesta área, que gerou um tumulto dentro de você, porque se Jesus disse alguém te bater na face direita, oferece a outra face, a esquerda, oferece o outro lado. Se Jesus diz assim, orai por aqueles que vos perseguem, se Jesus diz assim, que nós devemos amar e perdoar, porque isso reflete o amor e que a misericórdia triunfa no juízo, e quem deu misericórdia recebe misericórdia. Eu te pergunto, querido, você está dando misericórdia como uma moeda de troca? Vamos simplificar dessa forma, porque essa é a palavra que Jesus diz quando ensina até a oração do Pai Nosso, né? Ele ensina a oração do Pai Nosso e no final da oração ele diz assim, aquilo que vos querem que os homens vos façam, fazei vós. E ele diz assim, quem deu misericórdia receberá misericórdia. É muito simples isso. Se eu vivi a misericórdia de Deus, se eu perdoei, se eu estabeleci relacionamento, se eu fui um pacificador, eu vou gerar frutos, e como frutos que eu gerei, são sementes que eu vou colher na eternidade. Mas eu te faço uma pergunta, querido. Eu te faço a seguinte pergunta. Você teria condição de orar a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou? Nós, como igreja, hoje, na atualidade, a igreja que deveria ser santa, a igreja que deveria pregar o amor, não pregar, aliás, viver o amor, ser o exemplo de amor, ser curado para curar. A igreja, ela pode orar o Pai Nosso. Você pode dobrar o teu joelho em casa e orar assim, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado. Perdoa os meus pecados, Senhor, assim como eu tenho perdoado. Perdoa os meus ofensores, assim como eu tenho perdoado. Será que essa oração ela não é uma oração mortal para algumas pessoas? Será que essa oração ela pode ser praticada por todos? Eu oro e peço a Deus, né, que o avivamento comece na igreja, que o avivamento comece em mim, para que se estabeleça o amor de Deus, para que a gente consiga amar um ao outro e cumprir aquilo que a palavra de Deus diz assim, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa, brote em vós e cause confusão, contaminando a muitos. Quer dizer, quem contrai esse vírus do ódio, da mágoa, do ressentimento, o problema é que não faz só mal para si, ele é como esse vírus, que contamina a muitos.
Contamina a tua casa, contamina os familiares, quem sabe contamina as pessoas que estão à tua volta na igreja, no ambiente que você vive na tua família. Queridos, ore a Deus, diz: Senhor, eu quero viver em paz e santificação. Eu quero ter os frutos do Espírito sobre a minha vida, talvez até muito mais do que os dons espirituais. Porque os dons espirituais é uma ferramenta dada do céu ao homem para trabalhar na terra. Mas os frutos do Espírito é o caráter de Cristo em nós, estampado em nós. Quando nós amamos, quando achamos que alguém não merecia ser amado, nós entendemos que Cristo também nos amou sem merecer. Então nós podemos amar e perdoar. Querido, você vai entender o termômetro da espiritualidade pelo relacionamento que você tem não só com Deus, não só na vertical, mas também amando na horizontal, tendo um equilíbrio, amar a Deus, mas amar o teu próximo como a ti mesmo. Oramos para que a igreja seja sarada, para que haja um arrependimento, para que haja amor na igreja. E aí Cristo venha buscar uma igreja que se preparou para se encontrar com Ele. Deus abençoe.